concentrar, fazer a nossa conexão com a espiritualidade, com a nossa centelha divina. Pedir ao Pai, Criador, que nos envolva com sua energia amorosa, com sua luz, para que a gente se sinta aqui nesse momento acolhido e em paz. Possamos acomodar nossa mente, acomodar o nosso coração, acomodar o nosso espírito e assim poder também acolher as palavras que serão ditas hoje à noite. Elas possam contribuir sempre com os nossos processos evolutivos, com a nossa aprendizagem. Que a espiritualidade amiga possa envolver também a irmã Alcione, que é espírito, que é oriente. Possamos ter uma noite de tranquilidade, de paz e de muita aprendizagem. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, que possamos ter uma noite de paz e de reflexões. Todos prontos? Boa noite aos de casa também, mas já está na hora de voltar para a casa espírita. Já acabou a brincadeira. Então vamos lá. Isso que a gente quer tirar essa licença. Não tira essa forma híbrida. Esse espírita não dá. Vou aqui lançar uma pergunta. Para os homens, como você encara as prostitutas, as mulheres que têm relacionamento extraconjugal, mulheres que têm relacionamento com homem casado? E fez o silêncio. Só estão vendo a mim, portanto vocês podem responder. E aí? Vou até tirar o óculos para enxergar vocês. Como é que vocês encaram? Aproxime mais o microfone. Isso. Como é que você encara? Ei, você responda. Atrás da sua cabeça. Sério? Ninguém vai falar, nenhum homem. Nem quem está aqui. Como é seu nome? Nome? Altair Lira. Altair? Deu até o sobrenome. É porque tem gente que chama de Altair e tem gente que chama de Lira. Altair. Responda então. Como eu encaro? Sim. Elas são livres. Aí, pronto. Diga, meu bem. Porque sempre o aspecto é colocado pelo lado feminino. Confesso que não entendi. Porque o aspecto. Sempre se coloca se fosse uma situação da mulher, a mulher que é. Ah, sim. Você já está aqui respondendo a segunda. Mas não me pegue não, viu? Falem a verdade porque espírita não mente. Como é que vocês encaram essas ideias? Acho que dá para falar uma fé que a mulher vai lugar que ela solteira com o cara casado, se o cara não quiser ter com ela. Então, se for errado, o pecado são dos dois. Existem duas mulheres solteiras, um cara solteiro. Então, eu quero vontade disso aí, quem não é certo ou errado? Se o cara for apontar o dedo, ele vai se queimar com o pé. Espero que realmente vocês pensem assim. Deixa eu pensar. Então, vocês já responderam aqui
normalmente só a mulher que é vista, é só a mulher que é condenada, é só a mulher que é responsabilizada. Já está na hora, inclusive também por muitas mulheres. Já está na hora de nós enxergarmos os dois lados da moeda, não é? O Mestre Jesus, nessa mensagem aqui do livro de Humberto de Campos, Boa Nova, ele disse a Simão Pedro, porque Simão era problemático. E a gente tem a versão Pedro na nossa caminhada, não nos enganemos. E aí ele respondeu a Simão, quase sempre Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Que significado tem a mulher para você? E aí? Não tem significado? Tem. Qual? Falar? Eu tive uma oportunidade nesses últimos dias de estar em contato com um amigo meu, professor de filosofia. Eu posso dizer. E ele colocou um livro e trouxe. Tem um outro microfone, eu ia levar até ele. Você quer vir aqui para poder? Vamos fazer assim. Ela vai levar o outro. No microfone. Vamos fazer assim. Estou dando trabalho, tá? Modo algum. É para exercitar. A produção aqui é assim, é na hora. Repita. Como você encara a mulher? Que significado? Que significado tem a mulher? Pode falar. Ótimo. Aí então, esse meu amigo, ele me colocou uma abordagem filosófica da questão da importância das mulheres de uma forma filosófica. A cultura grega, ela tem uma importância muito grande na nossa sociedade. E eu tive uma oportunidade de conversar com essa pessoa e de me colocar a importância de vocês, mulheres. Filosoficamente, e eu fiquei impressionado o quanto nós, homens machistas, não temos respeito por vocês, mulheres. Porque a mulher é que é geradora da vida. Nós, seres humanos, não existiríamos se não existissem as mulheres. Então, eu penso assim, esse momento que você está falando a nossa vida, que tenhamos uma compreensão da Eu importância. devo agradecer a seu amigo por me fazer refletir, né? A importância de vocês. Muito obrigado pela existência de vocês. Já não era assim tempo. Mas ainda existem muitos e muitos e muitos milhares de homens que vê a mulher como objeto
via as mulheres. Uma sociedade altamente machista. O Mestre Jesus veio para dar voz e vez às mulheres. Mas ele escolheu 12 homens, porque justamente as mulheres não seriam vidas numa sociedade altamente machista. Mas foram as mulheres que fizeram a obra do Cristo acontecer. Os discípulos brigaram, os discípulos negaram, os discípulos traíram, mas as mulheres permaneceram o tempo todo com o Mestre Jesus, fazendo a obra do Mestre Jesus acontecer. Hoje temos falado tanto em feminismo, não é? Que é a luta pela valorização e os direitos das mulheres. Isso é o feminismo. Mas Jesus, ele já veio naquela época falar sobre o feminismo, porque ele colocou a mulher em pé de igualdade com o homem. Porque sim, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Mas ainda, no pleno século XXI, as mulheres são vistas como nada. Então, o Mestre Jesus confiou a missão sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. A quem ele confiou essa sublime missão? A quem? A um homem? Não, a uma mulher. E que sublime missão é essa? Foi a mulher que ele falou, que ele veio comprovar a imortalidade da alma. Porque todos os princípios da doutrina espírita se baseiam nos ensinamentos do Mestre Jesus. É falar da ressurreição na Bíblia, não é? Mas a gente sabe que a ressurreição não tem como acontecer, porque não tem como um corpo que já pereceu retornar. Mas o Mestre Jesus falou aqui da imortalidade da alma. O tempo todo ele falava disso. Então, quando ele surge para Madalena, pede para ela ir falar com os discípulos, está aqui reafirmando a imortalidade da alma. Porque ele não morreu. Ele continuava vivo. Porque terá Jesus aparecido para uma mulher que foi condenada, que foi desprezada, inclusive pelos discípulos. Quando Madalena começou a andar com Cristo, a seguir o Cristo, ela foi altamente discriminada pelos discípulos do Mestre Jesus. Mas por que ele apareceu para ela? Por que ele não apareceu para Maria, a mãe dele? Por que ele não apareceu para Pedro, para João? Apareceu justamente para uma mulher que foi altamente discriminada. Então, a mensagem de hoje nos faz entender o que é que está por trás disso tudo. Madalena foi a mais fiel seguidora do Cristo. A gente fala de Pedro, a gente fala de Mateus, a gente fala de João, mas Madalena, ela foi a mais fiel seguidora dele. Madalena se desfez de tudo, do luxo, se despiu de toda a vaidade para seguir o Mestre Jesus. No único contato com o Mestre Jesus, o interessante é isso. Todas essas pessoas que se acercaram do Cristo, no único contato, tiveram sua vida modificada. Escolheram modificar a sua vida, a sua caminhada para seguir Cristo. Mas ela que vivia no luxo, de beleza limpa, ela decidiu se despir de tudo para seguir e servir o Cristo. Madalena esteve presente durante todo o Calvário do Mestre Jesus, enquanto muitos dos discípulos se distanciaram, enquanto muitos lavaram as mãos juntamente com Pôncio Pilatos, quanto muitos daqueles que ouviam Cristo preferiram ficar distante, Madalena e
E ela estava sentindo uma dor profunda por ver o seu mestre passar por tudo aquilo. O interessante é que Maria, que também é tão colocada de lado no movimento espírita, e a gente precisa lembrar isso, Maria ela não assume um papel de protagonista nessa história do Mestre Jesus. Ela também foi uma protagonista nesse papel, nessa história. Ela vai muito no papel de figurante, nem coadjuvante. Maria vai no papel de figurante na história do Cristo, para muitos de nós espíritas. Maria, que também estava no seu processo de dor, por ser mãe e ver seu filho passar por tudo aquilo de forma injusta, acalmou Madalena. Coisas de mãe, não é? E Madalena segue firme nessa proposta de servir ao Cristo. No domingo, depois do Cristo ter sido morto, ela vai para o sepulcro, ela continuou ali, cuidando do corpo do Mestre Jesus, e chega no domingo, ela percebe que a pedra está ali afastada. E aí as outras mulheres seguem para a cidade para falar, para contar o que aconteceu. E Madalena percebe que o corpo dele não está ali e fica desesperada, acreditando que os soldados os judeus tinham pego o corpo do Mestre Jesus. E aí, chorando muito, Madalena ouve uma voz, mas ela pensa que é o jardineiro. Quando ela se volta, ela percebe que é o Mestre Jesus, vivo, voltando para falar com ela. Então Jesus aparece para ela, deixa eu pegar aqui o óculos para mim, porque sem óculos eu não vejo. Sem óculos eu enxergo você, mas sem óculos eu não vejo. E o Mestre Jesus diz assim: dá-lhe a recomendação, ide e dizer a meus irmãos que partam para Galileia, porque será lá que eles me verão. Cristo, depois que retornou para a pátria espiritual, ele volta no corpo político e fica mais um tempo aqui. Vocês sabem disso, né? Passou mais um tempo aqui com os discípulos, ensinando mais um pouco e retorna, preparando mais um pouco. Ele continua aqui entre nós porque a gente ainda precisa de Jesus segurando na nossa mão. Incrível, né? A gente segue depois de tanto avanço, segue precisando de Jesus segurando na nossa mão, para que a gente continue a proposta de ir e pregar o Evangelho por todo o mundo. Então, Madalena vai falar para os discípulos e ela, o recado do Mestre Jesus solicitou a ela. Mais uma vez, a descrença dos discípulos. Por que haveria Jesus de aparecer para ela? Logo para ela. Quem foi que falou isso? Questão do Pedro. Pedro, problemático. Então, descrença. Mais uma vez, vem na mente de Pedro a ideia de que Madalena, uma mulher que não tinha valor, tudo aquilo que ele colocava para Cristo veio à mente dele. Ela deveria ter aparecido para ele, né? Ou para João, ou para Maria, mas não. Apareceu para Madalena. E aí, tem todo o simbolismo em torno dessa aparição de Jesus para Madalena. Emmanuel ele fala isso no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz assim: ninguém fez tanta violência a si mesma para servir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Marival, nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir os passos, fiel até o fim nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia o Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Mas um Espírito para exaltar Maria Madalena. Então Cristo ele volta, parece, para Madalena, justamente para trabalhar esse preconceito e essa discriminação
em torno da mulher. Ele não apareceu para nenhum, ou para Maria, a mãe dele. Fez questão de aparecer para Madalena, para que todos parassem e reavaliassem a sua trajetória, os seus conceitos, para que eles entendessem que a questão não é o que a pessoa foi ou o que supostamente foi, porque existe no movimento espírita existe muito essa questão, como também para a Igreja Católica, que Madalena era uma prostituta, mas na verdade isso não é fechado. Essa ideia não é fechada, que Madalena foi de fato uma prostituta. Certo é que ela era muito rica, muitos homens ricos visitavam o palácio dela, mas não se fecha essa questão de que ela foi uma prostituta. Mas existia em torno dela todo o preconceito, como ainda existe. Muitos de nós espíritas, porque a gente precisa perceber o nosso posicionamento, muitos de nós espíritas ainda se referem a Madalena como sendo a prostituta ou a obsidiada, mas não se lembra de dar o título que o Mestre Jesus deu a ela. Sabe qual foi o título que o Mestre Jesus deu? A mulher tem muito amor, mas ainda se prendem a questões que muitas vezes somos nós que estamos colocando ali, os nossos julgamentos. A gente não sabe onde está valendo, não tem fundamento, mas a gente vai discriminando a pessoa. Então já é momento de encararmos Madalena como aquela que se despiu de vaidade, de luxo, para seguir o Mestre Jesus. Será que nós já seguimos o Mestre Jesus? Alguém aqui segue? Gente? A pergunta que não quer falar. Você segue Jesus? Você segue Jesus? Segue? No caminho. No caminho. Está no caminho. Madalena, no contato, seguiu o Mestre. Fazendo questão de bater no peito para dizer que tem 50, 30, 100 anos de doutrina espírita. Sei de trás para frente em japonês e aramaico. Mas já seguimos o Mestre Jesus. Porque seguir o Mestre Jesus é estar ali, aplicando no dia a dia, ainda que isso fosse sofrível, os ensinamentos dele. E aplicando porque confia naquilo que ele disse. Madalena confiou e seguiu até o fim. Então já é momento da gente rever a nossa caminhada. Ter muito tempo no movimento espírita, saber muita coisa sobre espiritismo, não significa ser seguidor do Cristo. Assim como Madalena foi, como Joana de Cusa foi, como tantos outros e outras foram, escolheram ser seguidores do Mestre Jesus. Então Madalena segue na tentativa de colaborar com a obra do Mestre, mas novamente ela foi rejeitada pelos discípulos. Madalena tenta seguir com os discípulos depois que o Mestre retorna para a parte espiritual, e eles não aceitam Madalena ali para pregar. Claro que mais uma vez Pedro criando problema, porque mais uma vez Pedro acreditou que se Madalena estivesse entre eles, ia ser ali uma relação, uma convivência que iria gerar um prejuízo, porque ela seria vista, ela ainda era vista como aquela mulher que se utilizava do corpo, porque eram ligadas às coisas materiais, e iria comprometer o trabalho deles. E olha que o Mestre Jesus fez questão de ensinar, fez questão de provar que Madalena era uma fiel seguidora, a mulher que muito amou, mas ainda assim os discípulos do Mestre preferiram deixar Madalena de lado. O que vocês fariam no lugar de Madalena?
vou retirar então Madalena. O que vocês fariam se algum trabalhador da casa, colocassem vocês de lá, tirassem vocês do trabalho e dissessem assim: não, Lina, você não vai com a gente, porque você vai comprometer o trabalho. Você faria o quê? Eu continuaria. Continuaria? E alguém mais continuaria? Eu já falei para as irmãs, não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por algo que eu não estou vendo. E por eles, não por vocês. Mas você disse isso, não foi? E As continua. pessoas, Madalena não disse nada. Ela só continua. Ela só continuou. A gente tem que perceber os detalhes, porque é nos detalhes que a gente se perde. Madalena só continuou. A gente quer ficar ali firmando a nossa presença. Vou continuar porque eu não estou aqui por você. Eu estou aqui pelo Cristo. Será que a gente precisa dizer isso? Se de fato a gente está pelo Cristo? É uma reflexão. Não estou aqui querendo colocar ninguém na cruz de cabeça para baixo. Mas estou querendo que todos nós possamos refletir acerca dos nossos posicionamentos. Porque falar desses espíritos que tiveram contato com o Mestre Jesus é perceber o legado que eles deixaram para a gente. Não é saber em que momento da história eles surgiram, quem foi o pai, quem foi a mãe, qual a cidade, isso pouco importa. O importante é entender o posicionamento deles, o legado que eles deixaram. Madalena podia brigar com eles e dizer que o mestre gostava dela, o mestre escolheu ela para poder aparecer, porque com certeza a maioria de nós faria isso. Você está aí na minha presença, mas o mestre apareceu para quem? Para mim ou para você? Se posicionando mesmo como criança, disputando ali o afeto. E ela não quer. Ela apenas continuou a obra do mestre. Sozinha. Porque a gente, o movimento espírita diz assim: eu não estou aqui por Lira. E continua na minha casa. Mas teríamos coragem de continuar o trabalho sozinhos, entendendo sozinho no plano físico, né? E no plano espiritual, nós estamos sendo sustentados o tempo todo. Continuaríamos sozinhos? Pois Madalena continuou. E naquela época tudo era extremamente difícil. Se locomover de um lugar para outro era difícil. Ser mulher era difícil. Seguir na obra do Cristo, sendo mulher, era difícil. Mas Madalena seguiu sozinha. E ela foi cuidar dos leprosos. E lepra não é mais. Não era como é agora. Porque naquele tempo caía as partes do corpo. E Madalena, uma mulher belíssima, que antes de estar com Cristo era vaidosa, escolhe tratar dos leprosos. Morre de lepra. E quantos de nós deixa de vir fazer o trabalho porque está chovendo, está fazendo sol, é final de novela, é final de campeonato, e aí a gente vai comprometendo o trabalho, mas antes de tudo comprometendo a própria evolução. Madalena, ela se despiu de tudo, porque ela confiou no Mestre Jesus. Ela confiou nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, falar de Madalena, a mulher e a ressurreição, quer entender que Jesus apareceu para ela, para que os homens, toda a população, pudessem rever os concílios. Ela que foi tão discriminada, mas foi a mais fiel seguidora do Cristo, teve a missão de falar sobre a volta do Mestre Jesus, a imortalidade da alma. E Madalena nos deixa grandes lições. Todos são chamados. Lembram dessa passagem? Todos são chamados, mas poucos
ninguém. Quem escolhe? Somos nós mesmos. Por isso que são poucos. Porque poucos escolhem estar no trabalho. Então ela entendeu essa convocação. Que todos são chamados, mas que nem todos escolhem. Ela escolheu a melhor parte. Ela fez que nem Maria, irmã de Lázaro. Escolheu a melhor parte, aquela que ninguém ia retirar. Ela bebeu direto da fonte. Então ela estava pronta para continuar a obra do Cristo. Ela escolheu estar com o Cristo e para o Cristo. E aí, nessa lição deixada por ela, a gente tem que refletir. Eu escolhi estar com o Cristo e para o Cristo? Ou eu escolhi ficar só de birra mesmo, que ele vai ter que me engolir? Eu escolhi ficar com pura pretensão, porque o trabalho só acontece se eu estiver, porque eu iniciei o trabalho, mas não iniciou coisa nenhuma, né? Esse trabalho já foi iniciado bem lá atrás. Você deu um nome diferente ao trabalho. A pretensão de que se eu não estiver, o trabalho não acontece. Então nós precisamos avaliar aqui. Se nós já aceitamos de fato estar com Cristo e para Cristo. Outra lição deixada por Madalena é a força e a coragem. Num tempo difícil, numa sociedade altamente machista, onde o tempo todo ela foi discriminada, desvalorizada, ela apresentou força e coragem. Força e coragem para continuar. Nós estamos tendo todas as facilidades possíveis e imagináveis. E quantas vezes nós estamos desistindo? Quantas vezes nós estamos deixando para trás e responsabilizando alguém ou algo? Ah, eu deixei aquele trabalho porque, sinceramente, não está bom. Com fulano de tal, não dá para continuar. Eu me dediquei, eu me desgastei, mas fulano de tal, o tempo todo cria um problema. Onde está a força e a coragem? A força para continuar tentando e a coragem para levantar toda vez que cair. Porque a gente não pode só ter força, porque em algum momento a gente vai fraquejar. A gente precisa ter coragem para levantar toda vez que a gente cair. Toda vez que a gente fraquejar. Claro que com certeza a Madalena teve as fraquezas dela. Imagine ela se ver sozinha, sendo rejeitada, discriminada. Claro que deve ter passado pela mente dela. E agora, será que eu dou conta? Mas ela teve a coragem. Mestre esperava isso de mim. Com certeza passou pela mente dela. O mestre espera isso de mim. Será que passa isso pela minha mente quando alguém me contraria, quando alguém me prejudica na casa espírita, em qualquer lugar? Será que eu paro e penso assim? O Mestre Jesus espera que eu continue. Será que passa? Será que eu tenho essa coragem de seguir no trabalho sem imaginar que estão me criticando, vão me prejudicar? Será? Outra lição: perdão e o auto-perdão. Primeiro, ela se perdoou por tudo que ela se sentia culpada, né? De tudo que ela viveu. Ela se perdoou, porque a gente só perdoa o outro quando a gente se perdoa. Por isso que é tão difícil. O Espírito adora dizer assim: é muito difícil perdoar. É porque você ainda não conseguiu se perdoar. Então você não consegue perdoar o outro. Então ela se perdoou e perdoou o outro. Porque é muito fácil dizer que Madalena fez isso e aquilo, mas negar a responsabilidade dos homens. Então ela perdoou aqueles que fizeram ela cair. Porque sim, a gente tem que entender, a gente faz as escolhas, mas quem prejudica tem a sua parcela de responsabilidade. Mas a gente precisa aprender a perdoar para seguir adiante. Porque o processo evolutivo é individual. E a gente não pode permitir que o outro decida sobre as nossas ações.
que ela deixa é o amor. Madalena soube de fato o que é amar. Madalena de fato amou. Por isso o mestre Jesus deu esse título a ela, a mulher que muito amou. Porque de fato ela se despiu de tudo, sem olhar para trás, sem vacilar, por confiar no único momento que ela teve com o mestre Jesus. Isso é amor. Mas ainda estamos atrelando amor a beijinho, a abraço, a relação sexual, a ter que ter alguém, a sempre ouvir o sim. E Madalena não. Madalena se desfez de tudo que ela tinha para seguir o Cristo. Então, realmente, isso é amor. Será que eu estou disposta a renunciar a tudo para estar com o Mestre Jesus? A maioria de nós não consegue renunciar nem um final de semana, nem um dia de sol, nem um final de campeonato, de novela. Madalena renunciou ao luxo, à riqueza, à beleza. Então nós precisamos viver esse conceito no nosso país, sobre o que é amor. Eu estou por amor. Aí aquela não tem aquele discurso bonitinho, mas bem baratinho, de muitos espíritas. Ou você vem pelo amor ou pela dor. Aí complementa assim: eu vim pela dor, mas estou aqui pelo amor. Amor a quem? Amor à obra do Cristo? Eu estou por amor à obra do Cristo? Você quer fazer? Vai na hora. Que hora é isso? 8h10. Até 8? 8h05. 8h07. 8 e quê? 8h07, mais ou menos até 8h20. Até 8h20. Então nós precisamos entender que amor é esse que a gente está falando. Eu estou aqui por amor. Amor a quem? Porque se é amor ao Cristo, à obra do Cristo, ao trabalho do Cristo, porque o trabalho é dele, e nós estamos há mais de 10 anos batendo no peito para evidenciar o meu trabalho, o meu departamento. Vai se perder, vai cair fácil. O trabalho é do Cristo. Ele tem que ser evidenciado. Então, por amor ao trabalho dele, eu vou estar aqui, mesmo que todos me rejeitem, mesmo que todos me discriminem, mesmo que não exista valorização naquilo que eu estou fazendo. Aí eu posso dizer para mim mesmo: eu estou aqui pelo Cristo, não estou aqui pelo outro. Então, Madalena ficou por amor ao Cristo, ao que o Cristo ensinou a ela. Ela teve consideração. A gente fala tanto em consideração, né? Mas não sei bem se todo mundo considera. Ela teve consideração ao Cristo, assim como Joana de Cusa, a passagem mais linda, né, que ela já teve. Ela não abjurava em nome do Filho. Ela permaneceu fiel. Eu sou fiel ao Cristo? Então são várias reflexões que esses espíritos nos trazem, que essas mulheres nos trazem. E a gente já vai aqui com esse tema de hoje, evidenciando a mulher que muitas vezes as casas só focam no mês de março, não é? Mas que a gente precisa estar evidenciando quando for. Porque se a gente for ver literatura que fala de espíritos que tiveram uma vivência no corpo de mulher, é muito difícil. E muito fala, às vezes, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, nesse livro A Boa Nova, fala de Madalena, fala de Joana de Cusa, fala de Maria, mas a gente acha coisa assim muito pouca. Muito pouca. Porque esquece-se que foram as mulheres que fizeram a obra do Cristo acontecer. Se fossem só os discípulos, os homens, será que todos que estavam com fome teriam sua fome saciada? Todos que sentiram frio teriam seu corpo aquecido? Porque quando Bartimeu, que tinha vendido a capa dele para encontrar Jesus, que era a única coisa de valor que ele tinha, que cobria ele nas noites de frio, e Pedro, sempre Pedro, não queria deixar ele falar com o Mestre Jesus. Se dependessem só dos
será que o trabalho do Cristo teria tanta propagação assim? Então é momento de repensarmos as nossas atitudes. Porque mesmo com essas lições de Madalena, essa mulher a quem Jesus incumbiu a missão de propagar a imortalidade da alma, essa mulher que foi rejeitada, que foi discriminada, que foi desvalorizada, mesmo assim, em pleno século XXI, diante de tanto avanço científico, cultural, nós mulheres continuamos sendo violentadas. Nós mulheres continuamos sofrendo todos os tipos de violência. Não é apenas, não ficou preso naquele tempo, não, de uma sociedade altamente machista. A nossa sociedade, em pleno século XXI, permanece machista. E ontem teve uma caminhada pela luta, né, da violência da mulher e das meninas. Incrivelmente, uma mulher passou por mim, por uma amiga minha, e fez assim: violência contra o homem, contra o menino, ninguém fala, não é? Que violência? Que violência o homem ou o menino sofre, realizado pela mulher. É sério que a gente ainda tem que ouvir isso? É sério que a gente ainda tem que falar sobre o desrespeito, sobre a desvalorização? Depois de tanto avanço, ainda precisamos falar sobre isso. Ainda vamos continuar deixando essas mulheres que fizeram o trabalho do Cristo acontecer no anonimato, sem serem evidenciadas, para que a gente aprenda sobre o legado que elas deixaram para nós mulheres, e vocês homens, porque acima de gênero existe o espírito precisa evoluir, precisa crescer, e a gente tem que entender o legado que esses espíritos que nos antecederam deixaram para nós. Mesmo diante disso tudo, as mulheres ainda sofrem todos os tipos de violência. E não são apenas essas violências que a gente ouve, a física, a patrimonial, a sexual, psicológica, a moral. Não! Existem violências, tipos de violências, que aparecem, surgem de forma oculta. Existem, você nem diz que é uma violência. Como? A mulher deve seguir padrões. Isso não é uma violência. Não pode ser magra demais, não pode ser gorda, não pode ter cabelo branco, não pode isso, não pode aquilo. Padrões instituídos por uma sociedade doente, onde a mulher tem que ser modelo de beleza, perfeição, que nem existe no corpo físico. A que deve ser responsabilizada pelos erros do homem, porque é assim que nós vivemos. Não deu certo o relacionamento? Vai sua. Você é muito exigente. Mulher, você não deu atenção ao marido. Mulher, você engordou. Você envelheceu, você está acabada. Ah, mas seu marido fez isso? Ah, o filho fez isso? Ah, porque sua mãe não lhe dá educação. Então, sempre a mulher é responsável. Traiu, o homem traiu, foi a mulher. A que deve vestir a capa de heroína. Que a violência é pior também que essa. Mulher, você tem que ser heroína sempre. Não, você é guerreira, você é heroína, você consegue. Heroína e guerreira só existe em revista, em quadrinho, em filme. Não quero ser heroínas nem guerreiras, porque nós também temos as nossas fragilidades. A gente também cansa e a gente não tem que dar conta de tudo, inclusive o que o homem tem que dar. Então não dá mais para sofrer tanto tipo de violência como nós estamos sofrendo. Aqui deve ter um relacionamento para ser feliz. E muitas vezes é a própria mulher que cobra isso. Você não tem um namorado, não é casada. Você é muito exigente. Está ficando velha. Isso é violência. Ser reconhecida pelo nome do marido. Isso era no tempo de Jesus. Joana de Cusa. Não. Quantas mulheres ainda são reconhecidas pelo nome do marido? A mulher de Pedro.
filha, ela tem nome. Chame pelo nome. Educada para servir. A mulher ainda é educada para servir. Servir o marido, servir os filhos, servir a sociedade. Porque o homem também não é educado para servir. Ou a casa também não é educado. Ele não vive na casa, não. Ele come, ele dorme, ele anda pela casa. Então ele também tem que ser educado para servir. A mulher que é desacreditada. E ela não vai conseguir fazer isso, não. Tirar a carteira? Não vai, não. E vai levar muito tempo. Mulher não é para isso, não. Mulher é para pilotar fogão. Carga horária de trabalho exaustiva. A mulher trabalha fora, trabalha dentro de casa. Ou só trabalha dentro de casa e trabalha muito, porque brota serviço. E o homem, nada. Ou então vinha a própria mulher dizer assim: meu marido me ajuda. Ajuda. Ele está fazendo a parte dele. Ele mora na casa. Ele não lhe ajuda com os filhos, porque o filho também é dele. Então é todo tipo de violência que em pleno século XXI a mulher ainda sofre. Mas que a gente siga firme, como Madalena, como Maria, como Marta, como Maria de Nazaré, como Joana de Cusa, firme no propósito de evoluir e de não permitir que ninguém, nem nada, desvalorize a gente. Diga que a gente não é capaz de seguir adiante. Eu vou finalizar com um trecho de uma música de Isa, porque lembra muito esse trechinho aqui, Madalena, porque ela foi desacreditada, ela sofreu, e diz assim: me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Madalena seguiu adiante. A gente também pode. A gente também deve. Pelo legado que ela deixou, que Joana deixou, que Maria de Nazaré deixou, e todas essas mulheres que passaram por aqui, que tiveram a companhia do Mestre Jesus, outras tantas que não vieram na época do Mestre. Todo o legado que elas deixaram para nós. Nós temos uma missão a cumprir aqui, que é tão valiosa quanto a de vocês, homens. Nunca desacreditem disso. Um beijo, um cheiro. Se cuidem. Bom Natal. Feliz Natal. Que a gente possa retornar no ano de 2024, mas comprometidos com o trabalho de Cristo. Que estejamos com Cristo e pelo Cristo. Até mais. E o movimento espírita é isso, viu? Não estou olhando para o meu marido, não quero que o meu marido trabalhe a semana toda e você se anula. E você se anula pelo seu marido. Não faço isso, meninas. É feio. Não sei. Estou dizendo que já vai fazer um plano para a próxima encarnação. Não vi com nada disso. Nesse mulher, mas não vi com essas histórias. Mas vindo mulher? Nem mulher, mas não vi com essas histórias dela. E submissão, né? Mas já começa agora. Já estou começando agora. Vamos fazer um plano para a gente já começar agora. Eu acho que já. Já deu, nós estamos falando em 2023, já evoluímos um bocado, e aí precisamos fazer essa reflexão em casa, aqui. Acho que é por isso que a gente vem trazendo esses temas, a gente tem trazido determinados temas. Desde novembro a gente trabalhou muito com temas relacionados às desigualdades sociais, para a gente refletir também, que o Espiritismo, a gente tem a questão do estudo, mas a própria doutrina, e acho que o próprio ensinamento do Mestre
oração individual, então? Vamos ficar relaxados, fazendo essa conexão com nossa espiritualidade, com a nossa centelha divina, para receber essa energia benéfica, essa luz que nos abraça, que nos apoia, que nos fortalece para seguir nessa seara. Essa energia que nos dá força para seguir adiante. Aproveitar esse momento para essa conexão e fazendo também uma conexão com a luz, pensamentos positivos, com o amor, fazendo aquelas trocas necessárias para que a gente se enche de fato dessa energia. Se deixe esvair do que é negativo e vamos nos preenchendo de pensamentos bons, de energia boa, de muita luz, de muito amor, serenidade, tranquilidade. Nos acolhendo, nos amando, para assim também termos condições de acolher o outro, de amar o outro e sermos amor de fato, e distribuirmos amor e sermos a paz que tanto queremos. E assim, envolvidos nessa energia, esse amor que nós estamos sentindo, nos agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, refletindo, ressignificando nossos pensamentos, nossas atitudes, que possamos ser luz também, por onde quer que a gente